Meus cumprimentos. O tema de hoje é sobre o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, Novo Testamento. João Marcos. Marcos foi discípulo de Pedro, autor do segundo evangelho e o fundador da comunidade de Alexandria. De origem hebraica, da tribo de Levi. Como era costume entre os hebreus, Marcos recebeu dois nomes. Um hebreu, João, e outro romano, Marcos. João Marcos era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. Repetindo, João Marcos era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. Sua mãe é citada no livro dos Atos, por causa da importância de seu filho. Ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu o Mestre. Foi em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, que ocorreu o Pentecostes. Daí vale então relembrar. Foi em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, que ocorreu o Pentecostes. Ainda criança, Marcos viu seu lar ser o ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. O próprio Pentecostes já diz isso, né? Ali passou a ser o local de reuniões dos apóstolos e de todos os demais. Em Roma, Marcos também prestou serviços a Paulo quando esse estava preso pela primeira vez. Seus préstimos foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu a Timóteo pedindo que ele levasse Marcos até Roma para ajudá-lo. O evangelho de Marcos é mais curto que os demais, porém, traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou os sofrimentos de Jesus. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus e sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Com efeito, ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de Pedro. E Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as reuniões cristãs. Marcos tinha a fé cristã em seu DNA. Além de ser filho de Maria, que cedeu sua enorme casa para o cristianismo nascente, era sobrinho de Barnabé, que foi grande companheiro de Paulo nas viagens. Depois da morte de Pedro e de Paulo, Marcos foi para Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois ao Egito, fixando-se finalmente em Alexandria. Suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje, elas estão guardadas na famosa catedral que tem o seu nome, a Catedral de São Marcos, em Veneza.
Em algum ponto pelo caminho, Pedro encontrou Marcos, o evangelista, restaurou sua fé e tomou-o como companheiro de viagem e de intérprete. De acordo com a igreja copta, Marcos nasceu em Cirene, antiga Líbia. Esta tradição acrescenta ainda que ele para lá retornou mais tarde. Terminando, o evangelista Marcos morreu provavelmente entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Então, terminando mesmo e repetindo, o evangelista Marcos morreu entre os anos 68 e 72, em Alexandria, no Egito, como mártir.